Olha, muitos foram os estragos causados pela chuva na nossa região nesta quarta-feira, né? Mas a situação mais grave, na parte da tarde de ontem, foi registrada em Borebi. 3 represas estouraram e a água tomou conta da zona rural. Em uma estrada que passa pela cidade, o asfalto rompeu, criando uma verdadeira cratera. A nossa equipe esteve por lá e você tem os detalhes nesta reportagem. Muita gente aproveitou para fazer festa com essas piramboias que foram pegas aqui. Elas ficaram em meio ao barro na avenida principal que dá acesso a Borebi, vindo da rodovia Marechal Rondon. Mas a situação é muito séria. Veja só o estado em que ficou essa avenida. As plantas que existiam no canteiro foram derrubadas e o mato de propriedades rurais aqui próximas veio parar todo aqui na via pública, que está completamente interditada. Pouco mais à sua direita lá, Castilho, o trator da Prefeitura Municipal está tentando fazer a retirada de parte da lama que ficou pela pista. No entanto, é uma pequena parte. O trabalho ainda vai ser grande por aqui. Nós temos informações preliminares de que 2 represas que ficam nessa direção teriam rompido com a chuva forte da madrugada. Isso teria feito com que a enxurrada descesse com muita velocidade, volume de água muito grande, logo nas primeiras horas da manhã. Nós vamos continuar andando aqui para acompanhar a situação, tentar conversar com alguém da própria Prefeitura Municipal que possa dar mais detalhes a respeito do que aconteceu aqui na avenida. É impressionante que até essa área rural que fica às margens da avenida também foi devastada, é essa a palavra. A área foi devastada, você percebe o capim, o mato aqui, olha, todo tombado com a lama que tomou conta dessa região. Inclusive essa casa foi invadida pela água, mas a informação que eu recebi dos moradores é de que não tinha ninguém vivendo nesse local. Repare só a dificuldade para a gente caminhar, inclusive aqui, o pé afunda bastante devido à lama e à água que ainda está acumulada às margens da avenida. Eu recebi a informação de um funcionário da prefeitura de que o próprio asfalto da avenida foi levado com a força da água mais à frente. Nós vamos tentar caminhar até lá. Esse é o primeiro trecho em que a gente conseguiu ver pelo menos um pedacinho do asfalto, mas em outros pontos, dá uma olhada aqui, a altura da terra que ficou acumulada em cima dessa via. Tem mais ou menos 1,5 metro de terra em plena avenida que dá acesso à cidade de Borebi. E a gente chega, enfim, ao ponto máximo, limite, aqui na avenida. O asfalto foi levado e uma cratera, na realidade, se abriu. Passa um córrego por baixo dessa avenida, a tubulação ficou retorcida e simplesmente a cidade de Borebi ficou isolada por esse que é o acesso principal vindo da Marechal Rondon. Para chegar a Borebi, só por onde nós viemos, que é uma rodovia vicinal que vem lá da cidade de Agudos. Aqui vários metros, né? A gente não se aproxima muito, porque ainda, olha ali, ainda está caindo terra, né? Pedaços de asfalto, porque a água continua solapando por baixo. Neste exato momento, uma grande placa de asfalto caiu aqui. A terra se soltou e uma grande placa de asfalto acabou caindo. Um córrego passa exatamente por baixo da avenida, ele é canalizado. Os canos já estão todos retorcidos ali embaixo e a gente flagrou o exato momento em que uma placa de asfalto se soltou. A gente percebe uma grande cratera se formou exatamente aqui. A cidade de Borebi fica isolada por conta dessa situação. Para entrar ou sair na cidade apenas por uma estrada vicinal que vem da cidade de Agudos. Por aqui, olha, tem mais pedaços de terra se soltando, mais asfalto caindo. A gente não vai se aproximar porque há o risco de desmoronamento também deste lado aqui. Inclusive, algumas rachaduras no asfalto a gente já pode observar. Castilho, vamos mostrar para o pessoal de casa aqui, olha. Tem rachaduras já no asfalto aqui. Ali do outro lado também a gente percebe no asfalto algumas rachaduras. Podem ocorrer novos desmoronamentos a qualquer momento. Agora mesmo acabou de desmoronar. Vamos afastar aqui, Castilho, que é bastante arriscado. Olha, os desmoronamentos não param. Olha, mais um pedaço que se foi. Vamos afastando, Castilho, porque há o perigo, há o risco iminente aí. Com essa imagem aí de baixo dá para ter uma dimensão maior do estrago causado nesse ponto em que o córrego que era canalizado passava por baixo da avenida. As placas de asfalto ficaram sobre a tubulação. Eu vou descer aqui para a gente observar mais de perto. Olha só um volume de água ainda bem grande que desce por aqui, apesar da chuva já ter parado há algumas horas. E repare para cá a força da água, com certeza, durante a madrugada aqui nesse local.
O capim está todo deitado, é uma região grande que ficou devastada e uma verdadeira erosão se formou, né? Na realidade, nós temos praticamente aqui uma lagoa que acabou se formando no local em que simplesmente passava um córrego com um volume baixo, pequeno de água. O repórter cinematográfico Marcelo Castilho registrou o momento em que o asfalto literalmente se abriu. Racha essa aí, ó. Os estragos foram causados pelo rompimento de 3 represas como essa, na zona rural de Borebi. As imagens mostram um momento em que a água ainda tomava conta do local. A força da correnteza é impressionante. As represas não suportaram o volume de chuva acumulado nos últimos dias. O pecuarista responsável pela área conta que nunca havia ocorrido nada parecido. Não suportou a quantidade de água, né? Acho que muita chuva, né? E agora, vai fazer algum reparo aí? Já tem alguma ideia do que vai ser feito? Não, a princípio não. É só aguardar, né? Vamos ver que as medidas vai tomar nos próximos dias. Apesar da dimensão dos estragos, o prefeito de Borebi não foi encontrado para falar sobre as providências que serão tomadas. Aí a mesma situação que foi encontrada pelos moradores de Avaí ontem, né? A gente tentou durante toda a manhã falar com o prefeito e não conseguimos. A assessoria de imprensa de Borebi informou que durante toda a manhã uma reunião estava sendo realizada para definir as medidas que seriam tomadas. Eu espero, que o poder público faça realmente alguma coisa para tentar amenizar as questões provocadas pela chuva na cidade. As imagens são realmente impressionantes, né? A nossa equipe em cima do fato, o Paulo Soares e o Marcelo Castilho acompanhando de perto todo o problema na cidade, e você vê ali que foi praticamente uma área toda na zona rural que foi prejudicada, né? A gente não sabe ali, não tem informação exata se havia plantação ou muitos moradores. Por sorte é que em Borebi não houve uma desgraça maior no que diz respeito a prejuízos quanto à vida, das pessoas. Mas imagine você se há um motorista passando, por exemplo, na rua e aí do nada a terra cede, como você viu essas imagens. Ou então no momento em que a represa acaba se rompendo, imagine você, o motorista passando com o carro, a força da água é levado o veículo com tudo e aí fatalmente acontece uma desgraça. Olha, gente, ainda há previsão de muita chuva ao longo do mês de janeiro, do mês de fevereiro. Vamos tomar cuidado. Os municípios têm que ficar atentos, preparar sistemas de contenção, sistemas de monitoramento, de alerta, de cuidado nessas cidades, Porque a gente nunca sabe quando é que vai vir uma tromba d'água e provocar esse tipo de desgraça. Agora, com certeza, há muito trabalho pela frente. Os municípios paulistas terão muita dificuldade, porque é preciso recorrer ao governo do estado, ao governo do estado, ao governo federal, para que as verbas possam ser emitidas e essas situações sejam amenizadas o mais rápido possível. Porque se for esperar o dinheiro da própria prefeitura, até fazer licitação, tudo bem que você consegue contratar em caráter emergencial nestes casos aí, porque é um estado de calamidade pública, Então vamos esperar que os prefeitos da nossa região decretem realmente estado de emergência, de calamidade pública, para que as verbas venham com mais rapidez e a situação possa ser amenizada. Você está vendo em Borebi, por exemplo, que o acesso principal à cidade ficou perdido. Então ali é necessária uma obra muito grande e a gente espera que essa obra seja feita e que pelo menos não haja mais desgraça nos próximos dias.